Vou mudar de assunto aqui. Vamos falar agora sobre as enchentes na Espanha. O número de mortos aí por causa das enchentes históricas passou de 200 já. Como a gente disse no início do programa, só em Valência, ali, a terceira maior cidade do país, foram 202 mortes registradas. Eu vou chamar agora para conversar conosco a repórter do jornal El País, lá na Espanha, é Maria Martim. A Maria Martim, eu tive o prazer de dividir com ela duas redações aqui no Brasil. É uma das maiores jornalistas que eu conheço, extremamente competente. Primeiro, boa tarde, boa noite para você, né, Maria? Que bom falar contigo. Boa noite, Afonso. Vou me emocionar antes de começar. Muito bom te rever, Maria. Eu queria que você contasse pra gente aqui, você esteve recentemente em Valência para reportar aí para o país a situação na cidade. O que que você viu lá, Maria? O que que mais te chamou a atenção? Como é que está a situação das pessoas, por favor? Bom, Valência tem sido afetada em diversos pontos, não é tanto a cidade como a província, são muitos vilarejos que foram totalmente arrasados por uma corrente de água, às vezes em alguns locais nem choveu, mas a corrente de água arrasou tudo que encontrou. Bom, o cenário é muito parecido a um filme de zumbi, na verdade. É muito chocante encontrar os carros abandonados na estrada, às vezes ruas completamente desertas, porque tem alguns vilarejos que não têm acesso, então estão completamente isolados e o cenário dantesco, porque tem ainda mortos dentro dos carros, das garagens, das casas, ainda, embora tenham passado já 4 dias do temporal, ainda falta muito por fazer. E outra das coisas também chocante é a falta de mobilização pública, no sentido de houve bastante desorganização e descoordenação entre as autoridades locais e as autoridades centrais. E como é que essas enchentes já eram esperadas aí pela Espanha? Só fazendo uma comparação com o Brasil aqui, Porto Alegre, região metropolitana, no Rio Grande do Sul, teve aquela tragédia ali no começo do ano, que mais de 180 pessoas foram vítimas ali, né? Mas esse aumento nas chuvas, tá certo, foram fora ali do padrão, mas já era esperado esse aumento da chuva aqui no Rio Grande do Sul, na região sul do país. Como é que era na Espanha? Já era esperado esse tipo de catástrofe climática? Então, este ponto é super chave neste momento, na hora que, bom, devemos também apontar responsáveis de por que a tragédia talvez foi mais grave do que poderia ter sido. Aqui na Espanha, a agência meteorológica deu vários avisos nos dias prévios, avisando de que vinha um fenômeno que aqui a gente chama de Dana, que traz chuvas fortes e que costuma ser extremo nesta parte do país. No mesmo dia do temporal forte, que foi na terça-feira de manhã, a agência meteorológica alertou do nível mais alto de perigosidade. E mesmo assim, às 8 da tarde da terça-feira, as autoridades do lugar onde a gente se encontra, tipo, seria como assimilável aos estados no Brasil, essas autoridades locais só deram um aviso que chegou em todos os telefones às 8 horas da noite. Nesse horário, havia pessoas mortas já nas casas. Estava todo completamente inundado, né? Então, está havendo bastante polêmica por quanto e por que foi tão demorado esse aviso, embora, obviamente, que ninguém esperava esse nível de chuvas, porque acho que isso sobrepassou qualquer previsão, mas as alertas à cidadania chegaram tarde. Como é que está sendo essas evacuações? Para onde essas pessoas estão sendo levadas, Maria? A gente vê que várias casas aí foram destruídas por conta dessa enchente, né? Tem ideia de quantas pessoas são e para onde elas são levadas, Maria? Então, são milhares de casas afetadas. Uma das coisas que é um reflexo do caos que a gente ainda está vivendo é que não tem realmente oficiais. Há um pouco de tudo. As pessoas que perderam seus lares estão ou em casa de amigos, familiares, ou têm se habilitado espaços polideportivos, colégios, enfim, outros lugares públicos onde as pessoas podem dormir, mas na maioria acho que estão
recorrendo às redes familiares, mas o caos ainda é forte, porque sequer a gente sabe quantas pessoas desaparecidas tem. Não sabemos. Sabemos o número de mortos, que já superou 200, os 200, mas podem ser ainda centenares de mortes mais, porque continuam os corpos escondidos, como te falava antes, nas casas, nos carros, entre. Enfim, falta muito trabalho por fazer para saber as verdadeiras dimensões desta tragédia. Que assustador isso. Maria, agradeço demais a sua participação aqui, desejo sorte para você nessa cobertura. Você estava me dizendo antes ali que deve voltar para Valência nos próximos dias, né? Então, boa sorte para você. E assim, se tem algum familiar, algum amigo, algum conhecido lá, força para eles, força para vocês espanhóis na superação dessa tragédia, minha amiga. Obrigada por se interessarem neste assunto. Tchau. Um abraço, até mais.